Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje a gente vai conversar sobre A Corneta, da Leonora Carrington. Esse livro aqui foi publicado recentemente pela Alfaguara. Esse não é o primeiro livro da Leonora que chega aqui no Brasil. Ela tem um outro livro chamado Lá Embaixo, que saiu aqui por uma editora que eu não lembro o nome, gente, perdão, mas é uma editora pequenininha. E o Lá Embaixo até tinha passado pela minha mão, tinha dado uma olhada, mas eu não tinha dado muita trela. E quando eu vi a capa desse livro, eu falei, nossa, que capa diferente. E aí eu fui descobrir que a artista da capa é a própria autora, né? A Leonora ficou muito conhecida ali por suas obras de artes plásticas, seus quadros, suas pinturas, etc. E, enfim, vamos conversar sobre esse livro maluco, doido e, assim, completamente onírico, que é o A Corneta. E uma das coisas que eu acho que é importante eu comentar aqui, antes de eu falar até mesmo sobre a história do A Corneta, é de que se você não curte livros malucos, talvez esse livro não seja pra você. E tudo bem, tá? Tem gente que gosta mais de uma narrativa mais simples, mais tradicional, etc. Ok, esse livro aqui não é o caso. Então, se você tá procurando aí um tipo de história mais pé no chão, etc e tal, você pode ler A Corneta. Obviamente, recomendo super, porque eu acho sempre bom a gente sair da nossa zona de conforto, mas vá sabendo que este livro aqui, assim como a autora, né, como a arte plástica da autora, é um livro surrealista. Então, é importante você ter isso em mente, tá? Pra você embarcar na onda dela. Apesar de não ser difícil embarcar na onda da Leonora, porque a Leonora escreve muito bem, ela consegue laçar, assim, muito especificamente o leitor, mas, né, tem gente aí que não sabe, tem gente que simplesmente não gosta, e tá tudo bem, tá? Mas eu acho que eu preciso falar isso antes de começar a indicar o livro e falar sobre o que se trata o livro, porque muita gente pode se decepcionar, e enfim, tá? Mas agora, se você gosta, ou se você quer ter uma experiência de imersão e uma coisa diferente, vamos falar sobre A Corneta. Bom, sobre o que vai se tratar esse livro aqui? Aqui no A Corneta, a gente vai acompanhar então a história da Mariam, que é uma senhorinha ali de 94 anos, se eu não me engano, ela tem 90 e tantos anos. E o que vai acontecer é o seguinte, a Mariam, ela tem um problema de audição, né, por conta da idade, etc. E certo dia, ela recebe uma corneta auditiva da melhor amiga dela, que aliás, essa melhor amiga é uma figura, gente, é uma das melhores personagens do livro, junto com a Mariam. Bom, ela recebe essa corneta auditiva, e o que acontece é o seguinte, a Mariam, ela mora com o filho dela e com a família desse filho, né? E o que vai acontecer é o seguinte, a família desse filho, né, e o próprio filho, são pessoas meio detestáveis. O filho é um babacão, a mulher dele é uma escrota, e o neto da Mariam é um babaca. Enfim, né, dá pra sentir aí a vibe. E uma das coisas que afeta muito a experiência da Mariam é porque justamente ela não consegue ouvir. E agora com essa corneta que ela ganhou, ela vai conseguir ali escutar todas as conversas, porque é uma corneta que amplifica muito o som, né? Então ela consegue ouvir conversas distantes. Ela vai conseguir ali ouvir então sobre o que aquelas pessoas meio detestáveis estão falando sobre ela. E vai tirar ela meio da zona de conforto dela, porque a Mariam, ela acabou se acostumando a viver muito no mundinho dela, na cabeça dela. E, enfim, porque ela não tinha uma relação muito próxima com esse filho, nem com a família dele, etc. E essa corneta vai lhe dar, então, uma visão sobre o que é que vai acontecer na vida da Mariam, porque é o seguinte, o filho dela, junto com a esposa, querem se livrar dela, né? E nessa coisa de querer se livrar, eles usam meio assim, bom, ela já tá sendo uma idosa, ela já tá muito velha, vamos mandar ela pra um asilo, né? E aí começa a segunda parte do livro, que na verdade não é um spoiler, tá, gente, essa coisa? Porque eu vou falar pra vocês a minha chave de leitura com esse livro, porque é um livro muito doido, então acho que pra eu conseguir explicar um pouco melhor sobre ele, enfim, destrinchar um pouco mais dessa leitura, eu tenho que falar sobre isso. O que acontece vai ser o seguinte, a gente tem essa primeira parte ali nas 30 primeiras páginas, no qual a gente vai acompanhar, então, as divagações da Mariam, a relação dela com essa melhor amiga, e a relação dela com essa família também, e essa coisa do filho dela querer mandar ela pra um asilo. Até aí tudo bem. Tem uma quebrinha no texto, uma quebra bem sutil, e a gente já vai acompanhar, então, o grosso do livro, na verdade, né, a gente vê ali toda a trama se desenrolando, é quando a Mariam vai, então, enfim, ser levada para esse asilo. E uma das coisas que eu acho muito curiosa desse livro é porque ele começa, por isso que eu falei que a Leonora ela sabe enlaçar muito bem o leitor, porque assim, ele começa o livro, ele começa bem pé no chão, bem real, e então assim, você vai lendo ali algumas coisas, algumas divagações, e claro que você vai pensando assim, tem que ter um pouco de sandice aqui nessas falas, mas não é aquela sandice tipo boba, é uma coisa muito bem construída, porque essas personagens, né, essas personagens delas, tanto a Mariam quanto a melhor amiga dela, elas falam coisas interessantíssimas, assim, coisas que, num primeiro olhar, elas soam bem, tipo,
nonsense, mas depois você vai pensando e as coisas elas vão se encaixando, e eu acho isso muito interessante. Mas a partir do momento em que a Marian vai pra esse asilo, o negócio começa a pegar fogo, porque esse asilo é um asilo nada convencional, e é um lugar bem esquisito, um lugar totalmente psicodélico, eu diria, assim, e a gente vai acompanhar então os dias da Marian nesse asilo, e as coisas elas vão ficar bem esquisitas e bem estranhas, diga-se de passagem. E assim, gente, a experiência com a corneta foi uma leitura muito interessante, porque ele é aquele tipo de livro que é como eu falei pra vocês, ele começa muito tranquilo, muito normalzinho, você vai esperando que vai seguir ele naquela linha, só que a coisa começa a se desenrolar e você fala assim, ok. Até as últimas 50 páginas, elas são de um deslumbre, nem sei qual é a palavra, assim, que seria melhor pra... Colossal. Assim, é um livro que... a partir do momento que você embarca ali nele, você não consegue sair. É quase como se você estivesse preso ali naquela narrativa. E você não consegue. Você só vai, as coisas elas vão aparecendo, elas vão surgindo e elas vão acontecendo. E você tá só ali vendo, sabe? Tipo... Porque é uma loucura. Você não consegue sair. Esse é aquele tipo de livro que ele te prende. Ele prende muito bem. E como eu falei no início do vídeo, eu acho que tem gente que não curte muito esse tipo de narrativa, né? Tem gente que gosta... Quem é que não gosta de um livro que prende? Mas tem gente que não gosta dessa coisa muito louca, tá? Mas eu adoro, porque eu acho que é o tipo de experiência, assim, que eu amo de paixão, amo fazer. Amo tá, sabe? Tipo... enfim, mas, assim, ele é aquele tipo de livro que te prende, mas... Quando você tá preso ali, você já não consegue parar. E é uma leitura muito fluida. Apesar de ter coisas muito malucas, cenas muito visuais e muito... Sabe? Você não consegue parar de ler. Você quer ali continuar, sabe? Tipo, você não para. E o final, assim, as últimas 10 páginas Enfim, não, as últimas 50 páginas começa assim, o negócio começa a degringolar pra um lado, assim, que é quase como se você estivesse muito chapado, assim. A sensação que eu tive foi essa, sabe? Tipo, você tá viajando ali de LSD real, sabe? Tipo, uma coisa muito surreal. Perdão. As 30 últimas páginas são loucura, as últimas 10 são, tipo... Sabe? Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Tipo, aquele meme. O que eu tô fazendo aqui? Eu sou só uma criança de 7 anos, sabe? Mas assim, é muito bom. É muito bom, é muito bem escrito. Eu entendo quem não vai gostar desse livro, tá? Mas é como eu falei pra vocês. Você tem que seguir na onda da autora, sabe? Você, assim... Se você chegou à parte do asilo, você já começou a sentir que tá muito estranho, nem continua porque só piora. A não ser que você queira ver até onde vai. Tá? Mas você vai estar sendo avisado, tá? Por aqui, né? Se você estiver vendo esse vídeo, se você vai ler a corrente. Se você estiver achando aquilo tudo muito bizarro, no sentido que você não gosta, não continua. Mas agora, se for assim, naquela coisa assim, tô aqui, sabe? Tipo, por que não continuar? Arranque o freio, como diria a Marina Lima, e pé na tábua. Sério, gente, esse livro é muito legal, é muito legal. Ele tem várias referências. Eu acho que o A Corneta daria um ótimo filme. Um filme meio eu não sei explicar. Se eu falar vai ser um spoiler, né? Mas um filme aí bem diferente, bem doido, né? E ele tem uma coisa muito bíblica. Uma das coisas que eu acho mais interessante na Corneta é porque ele tem muita referência da Bíblia. E eu acho que as coisas, elas tomam proporções aqui dentro desse livro, proporções bíblicas. Eu não sei como foi... É porque eu escutei esse termo, proporções bíblicas, há uns anos atrás na faculdade. E é quando, assim, uma história, ela vai ali tomando um ar meio de histórias da Bíblia, né? Uma coisa, assim, meio que ela bebe da fonte da Bíblia. Você pode falar, assim, quase todas as histórias bebem da fonte da Bíblia, mas não é bem assim. A coisa toma proporções bíblicas quando o negócio começa a ficar meio, tipo, Jonas dentro da baleia, sabe? Tipo isso. Então, pra mim, isso é proporção bíblica. Então, assim, pra mim, o A Corneta, ele tem uma ligação com, enfim, elementos folclóricos e com coisas bíblicas mesmo, no geral. No final, quando vocês chegarem, vocês vão entender do que eu tô falando, né? Dessa coisa não só a proporção bíblica nos acontecimentos, né? De coisas ali, enfim, rolando, mas também a própria relação dessa trama com a Bíblia. E, enfim, eu gostei muito. Achei a Leonora, assim, é um tipo de artista que vale muito a pena, assim, se sair outros romances dela acompanhar. Eu já vou ler até lá embaixo, aqui, até embaixo, não sei, eu me esqueci já o nome do outro livro, mas vou ler com certeza, porque foi, assim, realmente uma coisa que me pegou muito de calça curta. Eu já sabia que tinha uma cara de ser um livro meio doido, né, porque eu já sabia
enfim, da trajetória dela como artista visual. Mas, assim, é difícil algum artista, né, ser multi-artista e conseguir também escrever um romance, assim, tipo, muito, muito, muito bom, muito diferente, muito bem escrito. Esse livro aqui, ele é muito único. É o tipo de livro que você não vai encontrar por aí, tá? É um tipo, assim, de história que não se encontra, sei lá, você vê um livro na livraria, você vai ser assim, sabe? Não. E é uma escrita também muito diferente, uma escrita muito fluida pra história que ela vai contar. É uma escrita, assim, que desliza que nem manteiga no pão quente, sabe? Enfim, gente, eu gostei demais desse livro. Mas é isso, né? Recomendo fortemente, mas é aquele tipo de experiência, assim, que você tem que estar disposto a ter essa experiência. Se você não quiser, nem vai, sabe? Tipo, mas se você tá mente aberta, enfim, é um livro que eu gostaria de recomendar pra todo mundo, mas eu sei que não é todo mundo que vai gostar, e eu entendo quem não vai gostar disso. Mas assim, aquele tipo de experiência, né? Quase, sei lá, como se você fosse pular de bungee jump. Tem gente que vai querer fazer, tem gente que não vai querer. Tudo bem, eu tô sendo muito extremo, muito radical em fazer essa analogia, tá? Mas é um tipo de experiência diferente de leitura, sabe? Tipo, sair da zona de conforto pra qualquer pessoa. Pra qualquer pessoa. Eu acho difícil alguém falar assim, ah, não, já li vários livros que nem esse. Mentira, porque não tem tanto livro como esse por aí no mundo, tá? Eu acho que o que mais próximo, assim, eu vou fazer... Eu diria que esse livro aqui é a junção do Noites e Dias Desconhecidos, da Bassuá, com o As Primas, da Aurora Venturini. Sabe? O humor do As Primas, um humor meio sombrio, com a loucura do Noites e Dias Desconhecidos. Enfim, são os dois livros que me vêm mais próximo à cabeça, mas são dois livros bem diferentes entre si, são dois livros bem diferentes da Corneta, mas assim, tem uma ligação assim, um pouquinho, pim, lá, enfim, vocês estão me entendendo, né? Vou parar por aqui, já rasguei muita seda, mas leiam a Corneta, tá? Adorei. Essa capa eu achei ela muito doida, muito bizarra. Eu sei, vocês estão falando, nossa, só porque é surrealista, é muito doido, muito bizarro. Não, gente, não é bem assim, não. Mas enfim, olha, eu gostei muito. Realmente, acho que eu nunca tinha visto num livro acontecimentos de proporções bíblicas, assim. Claro, você pode falar, tem muitos livros que referenciam a Bíblia profundamente, mas de ter proporção bíblica e ainda ter a referência da Bíblia, babilônico, viu? Olha, eu falo pra vocês. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Vocês vão encontrar esse livro aí nas livrarias mais próximas de vocês, na Amazon, onde vocês preferirem. Porque ele saiu agora pela Companhia das Letras, editora grande, que distribui aí por todo o Brasil. Vocês vão encontrar até no aeroporto. E é isso, gente. Fica aqui a dica do A Corneta, esse livro maluquíssimo que rendeu essa boa conversa que, enfim, tô adorando. Agora quero debater ele posteriormente com outras pessoas. Então, se vocês já leram, me falam aí nos comentários o que é que vocês acharam, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Beijo e até o próximo vídeo.